Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Taíde. Desde já agradeço a sua audiência e já peço, se você gostar deste vídeo, já deixa aqui o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assim, você estará contribuindo para o crescimento do canal, para que possamos sempre estar postando conteúdos relevantes e de qualidade. A aula de hoje é sobre o processo industrial. Você já teve a oportunidade de conhecer uma indústria? Na sua cidade possui indústria? E o que elas produzem? Se você está assistindo a estreia deste vídeo, responde aí no chat, que eu estarei ao vivo. Alguma dúvida, escreva aí no chat que eu responderei instantaneamente. Diga de que cidade você está nos acompanhando e se você está assistindo o vídeo depois da estreia, responda aí nos comentários, ok? Enquanto a galera pensa e responde aí no chat ou nos comentários, roda a vinheta aí, Tata. Mas enfim, o que é a indústria? A indústria é o setor secundário da economia responsável em transformar a matéria-prima em produtos a serem consumidos. Relembrando, você lembra dos 4 setores da economia? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário e o setor quaternário. O setor primário, a agricultura, pecuária. O setor secundário, a indústria. O setor terciário, comércios e serviços. O setor quaternário, tecnologia de ponta. Ok? Mas sempre existiu a indústria do jeito que conhecemos hoje? Não, meu caro amigo. Não, meu caro aluno, minha querida aluna. O processo de industrialização, como tudo na vida, foi evoluindo com o passar do tempo até chegar à indústria que conhecemos hoje. De acordo com a evolução da humanidade, a atividade industrial pode ser dividida em 3 estágios: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O primeiro estágio, o artesanato, é a forma rudimentar da produção em que o artesão emprega ferramentas simples, trabalho manual. Nesta fase, não há divisão do trabalho. O próprio trabalhador, ou seja, o próprio artesão, participa de todas as etapas da produção e dispõe dos meios de produção e da matéria-prima. Vamos pegar como exemplo a produção de uma cadeira. É o próprio artesão quem vai até a floresta extrair a madeira. É ele que transforma a madeira em peça para a cadeira. E por fim, é ele que realiza também a etapa final, a montagem, dando forma à cadeira. Menor produção? Sim, menor produção. Devido ao artesão ser responsável por todas essas etapas da produção, o espaço de tempo para entrega dos produtos se torna muito maior. É óbvio, né? E é ainda o trabalhador artesão que é responsável por controlar a qualidade, a quantidade, as vendas e os lucros. Agora vamos falar da segunda fase, ou o segundo estágio, a manufatura. Com o crescimento da cidade, houve o aumento da demanda por mercadorias, o que acabou favorecendo o surgimento da manufatura. A manufatura é o sistema de produção
que tem como as principais características. Neste sistema de produção já aparece a divisão primária do trabalho. Continuaremos com o exemplo da cadeira. Aqui já aparece a mão de obra especializada. Existe um profissional especializado por cada etapa da produção. Aqui agora, na manufatura, existe o madeireiro, responsável pela extração da madeira. O carpinteiro fica responsável por transformar estas madeiras em tábuas e as tábuas em peças, como as pernas, o encosto, a base e as peças de fixação dessa cadeira. E na última etapa desse processo entra a figura do montador com a montagem da cadeira. No artesanato, nós tínhamos lá o uso de ferramentas simples. Já aqui na manufatura, já vamos ter o uso simples de máquina. E como consequência, percebe-se a redução do tempo gasto na produção. O trabalhador já não dispõe mais dos meios de produção e da matéria-prima. Nesse estágio, já aparecem as características do capitalismo, onde existe um patrão, dono dos meios de produção e da matéria-prima, e os trabalhadores vendendo a sua força de trabalho, ok? Agora vamos ao terceiro estágio, a maquinofatura. Após a primeira revolução industrial, surge este novo sistema de produção conhecida como maquinofatura, ou fase moderna da indústria, Nesse sistema produtivo, as características principais são emprego maciço de máquinas. O uso de máquinas simples que tínhamos lá na manufatura agora é substituído por grandes máquinas que agilizam o processo produtivo, dispensando grande parte da mão de obra que era aplicada na produção. Nós temos também a produção em larga escala. Resultado do uso maciço de máquinas aumenta a produção e, consequentemente, os lucros dos donos dos meios de produção. Vamos agora deixar de lado o exemplo da cadeira e vamos imaginar uma indústria automobilística atual e o processo de montagem de um veículo todo automatizado, onde o processo de montagem de um veículo, por exemplo, é todo automatizado, onde precisa apenas de uma pessoa para apertar botões e as máquinas fazendo todo o processo de montagem desse veículo. Ou, se preferir, vamos voltar um pouco no tempo, que é uma característica também da maquinofatura, a grande divisão do trabalho. Imagina uma linha de produção onde cada operário é responsável, ainda falando do exemplo da montagem de veículo, imagine uma linha de produção onde cada operário é responsável por montar partes do carro, como era nas primeiras fábricas. Tá ok? Agora, recapitulando, então aqui vimos e conhecemos como surgiu as indústrias e os três estágios da indústria. A atividade industrial pode ser dividida em três estágios: artesanato, sistema de produção rudimentar comandada pelo artesão, característica, trabalho manual, manufatura, sistema de produção que já emprega a divisão simples do trabalho, trabalhador especializado, onde já surge a figura do capitalista, maquinofatura. Após a primeira revolução industrial, surge esse sistema de produção, onde aparecem as características: emprego maciço de máquina, produção em larga escala, grande divisão do trabalho. Tá ok? Agora vamos falar sobre a Revolução Industrial que começou na Inglaterra. Mas, professor, por que eu vou precisar saber do que aconteceu lá na Inglaterra se eu não consigo nem
saber o que aconteceu aqui no Brasil? Caro aluno, cara aluna, o objetivo é estudarmos o processo de industrialização do Brasil. Mas se pegarmos esse assunto solto, é como se tivesse começado a assistir uma novela da metade para frente. Você iria conseguir entender alguma coisa? Acredito que não. Assim também é o processo de industrialização. Para entendermos melhor, temos que conhecer a sua gênese, como iniciou. Eu sei que é mais urgente, é mais importante, mais significativo para vocês, alunos e alunas, conhecer o processo de industrialização do Brasil. E vamos chegar lá. Mas para entender melhor este processo de industrialização no Brasil, temos que ter pelo menos uma breve noção de como surgiu as indústrias, do que foram as revoluções industriais. Digo revoluções porque alguns estudiosos dividem esse processo de revolução em 4 revoluções industriais. Mas a mais importante mesmo foi a primeira revolução industrial, que iniciou na Inglaterra, como já foi falado, que sem essa revolução não era possível estarmos no estágio tecnológico que nos encontramos hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouco sobre a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial teve início na Inglaterra a partir da metade do século XVIII. O terceiro estágio, a maquinofatura, foi consequência da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi responsável por grandes transformações no espaço geográfico e na vida das pessoas no mundo todo. A invenção da máquina a vapor, o tear mecânico e da locomotiva a vapor foi o pontapé inicial para o sucesso dessa revolução. Por que a primeira revolução industrial aconteceu justamente na Inglaterra? Hoje, se perguntarmos a qualquer pessoa qual é o país mais rico, com certeza teremos uma resposta unânime, referindo aos Estados Unidos da América, pelo menos por enquanto, porque estamos presenciando o crescimento da China e alguns acreditam que pode assumir em pouco tempo a hegemonia mundial, tornar-se o primeiro país mais rico do mundo. Aproveitando que estamos falando em posições, vamos fazer aqui uma brincadeira séria de raciocínio lógico. Se a China ultrapassar o segundo país mais rico do mundo, qual seria agora a sua posição no ranking do país mais rico? Letra A, o primeiro país mais rico. Letra B, o segundo país mais rico. Letra C, o terceiro país mais rico. Ou letra D, o quarto país mais rico? Responda aí nos comentários qual a letra que você acha que é a correta. Só para lembrar, esse tipo de questão é muito comum em concursos públicos. Vocês podem até dizer ou pensar que não tem nada a ver com o assunto em questão, mas quando estamos falando de processo de aprendizado, toda oportunidade de aprender algo novo é bem-vindo. Conhecimento nunca é demais. Se você respondeu a letra B, o segundo lugar, parabéns. Questões desse tipo é um tipo de pegadinha. E se você não estiver atento, te induz a responder a letra A, o primeiro país. Voltando agora ao assunto da primeira revolução industrial,
e o questionamento por que aconteceu na Inglaterra, vários fatores favoreceram para que a Inglaterra pudesse ser a precursora da primeira Revolução Industrial. Uma das condições que explica o pioneirismo inglês da Revolução Industrial é a conjugação de 4 requisitos: condições políticas, condições econômicas, condições sociais, condições naturais. O que só a Inglaterra conseguiu reunir no tempo certo. Vamos falar sobre as condições políticas. A adoção do liberalismo, a tomada de poder da burguesia pela ditadura de Oliver e da Revolução Gloriosa com a implantação do parlamentarismo na Inglaterra. Já ao longo do século XVI, a Inglaterra foi o primeiro país em que a burguesia toma para si as rédeas da política, tendo o domínio do Estado. Já antes, mesmo em regime absolutista, a dinastia Tudor, principalmente da rainha Elizabeth I, o crescimento econômico, o acúmulo de capital. Como sabemos, a Inglaterra sempre foi berço do protestantismo. E no protestantismo, principalmente o calvinismo e o puritanismo, existe a ideologia do destino da predestinação e que o sinal de salvação seria o trabalho, a prosperidade, a sobriedade. E isso é uma mão na roda para o desenvolvimento do capitalismo, que sobrevive com a exploração do trabalho. Sabemos que a religião tem a capacidade muito grande de alienação. E quanto ao Estado, que também tem um poder muito grande de alienação, se tem ao seu lado a religião, a seu serviço, com as mesmas ideias, é ideal para o enriquecimento da burguesia desse Estado. Condições econômicas. Acumulação de capital primitiva. Este acúmulo de capital iniciou no reinado da rainha Elizabeth I da dinastia Tudor, com a política de cercamento. Após o seu reinado, a classe burguesa da Inglaterra, ao longo do século XVII, passa a ter grande avanço e consolidou dentro da sociedade inglesa, porque a rainha Elizabeth era calvinista. E o calvinismo, durante o reinado da rainha Elizabeth, se consolida na sociedade britânica. E como sabemos, o calvinismo pregava o valor do trabalho, pregava o acúmulo, ao contrário da Igreja Católica, né? Pregava a prosperidade, e essa ideologia calvinista foi que contribuiu para o crescimento econômico do país. E a partir daí, a Inglaterra já começa a despontar como um dos países mais ricos do mundo, ou pelo menos o mais competente na matéria de acúmulo de capitais. Mas ainda existia a Holanda, que até então era a grande mercadora, rainha dos mares, mestre na arte de comercializar e dominava quase todas as rotas marítimas. Na Inglaterra, depois da Revolução Puritana, assume o governo um tal de Oliver Cromwell, pertencente à burguesia, e se instala uma ditadura na Inglaterra. Suprime todos os movimentos internos, e passa a atender os interesses burgueses.
adota as medidas externas que confronta a Holanda, que se sente obrigada a declarar guerra à Inglaterra. E a Inglaterra vence. E a partir daí assume a posição de grande mercador do século XVII. Então, esta foi a trajetória de acúmulo de capital que iria financiar a primeira revolução. As condições sociais, êxodo rural. Como nós já vimos, né? Já estudamos o que é êxodo rural, a saída do campo para a cidade, né? Esse fenômeno também aconteceu na Inglaterra, muito antes do Brasil. Causado, no caso da Inglaterra, principalmente da política de cercamentos. Existia antes dessa política de cercamento a chamada terras comunais. Os camponeses praticavam a agricultura e a pecuária de sobrevivência. Porém, na dinastia Tudor, exatamente no governo da Rainha Elizabeth, na intenção de expulsar estes camponeses e se apossar das suas terras, a rainha passa a exigir a documentação dessas terras. E os camponeses que não conseguiam comprovar a propriedade, em que grande maioria não tinha como comprovar mesmo, então eram gentilmente convidados a deixar as suas terras. Eu estou sendo irônico, né? Na verdade, era expulso mesmo das suas terras, terras que recebeu dos seus pais, que recebeu dos seus avós, e agora se sente obrigado a abandonar a única fonte de sobrevivência, de grande valor econômico e, mais ainda, de grande valor sentimental. Foram obrigados a ir para a cidade, trabalhar nas fábricas por míseros salários, formando assim mão de obra excedente e barata, surgindo uma nova classe social, o proletariado. Como vimos lá ainda há pouco, no terceiro estágio da maquinofatura, onde o trabalhador já não é dono mais dos seus meios de produção e da matéria-prima. A única coisa que esse trabalhador tem para oferecer é a sua força de trabalho e se vê obrigado a vender para o capitalista, dono dos meios de produção e da matéria-prima. Surge aí não só uma classe, mas duas: o proletariado e a burguesia. Este operário vai ser explorado até o seu limite, e essa exploração não se limita apenas ao chefe de família, que na época era representado pela figura do homem, pai, marido, mas também há uma certa preferência ao trabalho das mulheres e das crianças, que devido às famílias serem numerosas na época, se via obrigados a sujeitar a essa exploração para complementar a renda familiar, principalmente na indústria têxtil. Era muito comum a linha do tear embolar, como diz a linguagem dos pipeiros. Quem já foi pipeiro na época de criança sabe o que eu estou falando. Quando a linha embolava toda, isso quando acontecia no tear mecânico, travava-o. E quem senão a criança tinha a estrutura para adentrar por baixo do tear e desembolotar esta linha e fazer este tear voltar a funcionar, que inclusive foi palco de muitos acidentes com criança, pois no momento que a criança destravava a máquina, ela voltava a funcionar, e muitas vezes não dando tempo à criança a tirar a mãozinha, e acontecia de muitas crianças perderem os dedinhos, ter a mão amputadas. Fatores naturais: a proximidade das minas de carvão
e carvão mineral como a principal fonte de energia. A política de cercamento que acabamos de falar, as terras tomadas até as terras tomadas dos camponeses, agora servia para a criação de ovelha, para fornecer a lã como matéria-prima na indústria têxtil. E ainda, para reforçar, tinha o algodão que vinha das colônias inglesas na América e na África. Como vocês sabem, quando estudamos a colônia Brasil Colônia de Portugal, sabemos que Portugal extraiu todas as riquezas possíveis aqui do Brasil. E assim também foi a Inglaterra com as suas colônias aqui na América e na África. Então é isso, pessoal. Vamos recapitular o que vimos? A conjugação dos fatores políticos, né? Poder na mão da burguesia, república e ditadura de Oliver Cromwell, dinastia Tudor, consolidação do calvinismo e do puritanismo, revolução gloriosa, fatores econômicos, acúmulo do capital primitivo, fatores sociais, formação de uma nova classe, ou proletariado, fatores naturais, abundância do carvão mineral, lã de carneiro, ou plantejo de algodão, foi crucial para a implosão da primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, que começou com a invenção da máquina a vapor, o tear mecânico e a locomotiva a vapor, tendo como sua fonte principal de energia o carvão mineral. Então é isso, pessoal. Aí acabamos de ver mais uma aula sobre como surgiu a indústria, um pouco da primeira revolução industrial. Se você gostou da aula, dê aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço no coração de todos. Até a próxima.